A paz do Senhor a todos, amém? Deus abençoe sua atenção. Glória a Deus. Está circulando um vídeo de pessoas que estão querendo se infiltrar nas igrejas para denegrir a imagem do governo federal. Quero provar aqui na Bíblia, para todos que têm alguma dúvida, de quem coloca, as pessoas no governo, quem levanta e quem derruba, tá? Tá aqui em Daniel, capítulo 2, verso 21. Vou destacar aqui agora, tá? Ele falando, Daniel aqui, falando para Nabucodonosor, que era o déspota, da época, era o que havia conquistado várias nações através, do seu poderio, da sua força. E aqui Daniel falando para Nabucodonosor sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Vou destacar aqui, para você ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Amém? Vou fazer o contrário também. Tá vendo? Assim, para você ter uma melhor compreensão, tá bom? Opa, saiu aqui. Não tem problema, a gente volta lá. Tô fazendo o vídeo assim porque para variar um pouco, tá? Eu vou pôr na outra tradução, que é essa transformadora, ó. A última aqui, NVT, nova versão transformadora. Também, para ter uma compreensão, ó. Daniel 2:21 ainda. Ele muda o curso dos acontecimentos. Remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Vou destacar aqui, para você ter uma melhor compreensão. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá? Vou destacar também assim. Ele muda o curso dos acontecimentos. Remove de seus tronos e remove rei dos seus tronos e põe outros no seu lugar. Deixa eu voltar para Almeida Revista. O que eu quero provar na Bíblia Sagrada é que o Senhor quem põe os reis, é o Senhor quem põe governos. Amém? É Ele quem tira, tá? A democracia está há pouco tempo no Brasil. A Constituição de 1988, tá bom? E já foi presidente Fernando Henrique, que é ateu. Fernando Henrique é ateu. Já foi presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do candomblé, tá bom? E foi já do presidente da República, a Dilma Rousseff, que é ateia. Já foi presidente também o Michel Temer, que é maçônico, tá? E agora é Jair Messias Bolsonaro. Engraçado, né? Algumas pessoas, né? Por isso que eu falo que é atuação maligna. Por quê? Porque nós, como cristãos, devemos orar para que Deus ilumine a mente desses homens que estão governando, mulheres também. Não importa o credo, não importa, o seu modo de viver, não importa o seu modo de viver.
passando uma moto agora, gente, me perdoe. Tem como a gente controlar, né? Não, pessoas de vários tipos de religiões, né? Credos aí. E o cristão, né? O cristão que prega a paz, né? Que prega a reconstrução da família. Sempre tivemos que orar por essas pessoas. Foi orado pelo Fernando Henrique para que tivéssemos um governo de paz, tranquilidade. É claro que ele teve os erros dele e Deus permitiu ele ficar mais 4 anos. Também Luiz Inácio Lula da Silva ficou 8 anos. A senhora Dilma também. Michel Temer, que ficou quase 2 anos. E como eu disse, um era ateu, outro faz parte do candomblé, uma é ateia e um é maçônico. Agora entra um homem que fala de Deus, fala da família, fala da Bíblia, convoca a nação para orar, convoca a nação para jejuar. Ah, não. Agora esse homem não foi Deus que colocou, né? Nós temos que aprender que tem a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus absoluta, tá? A vontade de Deus permissiva, ele permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, Israel como um todo, e ali levasse cativo o povo. Então Deus permitiu uma outra nação para corrigir o teu povo. Então Deus, ele permite pessoas subirem ao poder por algum propósito. Tem um propósito nisso. E nós, como cristãos, temos que compreender bem. Temos que continuar orando. Tivemos que orar pelo ateu, tivemos que orar pelo fulano, cicrano, que não acredita em Deus, o outro que né, serve deuses estranhos, o outro que é maçônico. Agora vem um que fala de família e de Deus, nós não vamos orar? Está na hora de muitos cristãos amadurecerem, né, me perdoe, amadurecerem e parar, né, de pensar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Foi o povo que escolheu Saul. O povo escolheu Saul. Mas o homem segundo o coração de Deus era Davi. Então, não tem como a gente mudar isso aí. Entendeu? Deixa eu ver o tempo aqui. Tá dando 8 minutos. Então, o que eu quero transmitir para a igreja é isso. Eu vou mostrar uma palavra aqui. Tá? Gostei muito desse método aqui. Oh, meu Deus do céu, cadê? Ah, 1 Coríntios. Vou estar dando pausa. Eu quero fazer esse sistema de vídeo para ninguém ficar, né, olhando só para minha cara, o meu rosto. E eu vou procurar a palavra e já vou, vou dar pausa aqui e já continua a gravação. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a seguir, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Amém? Só até aqui. Está aqui Paulo, ele dando um exemplo de contenda que havia na igreja de Corinto, né? E ele está falando,
porventura Cristo está dividido aqui no versículo 13, porque muitos falavam assim: eu sou de Paulo, eu gosto do estilo que Paulo ensina, o estilo que Paulo prega, os ensinos de Paulo, né? E quem sabe estava virando uma idolatria. E assim tinha divisão na igreja. A quem vai pregar hoje é Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá? Cefas aqui é Pedro. A quem vai pregar hoje é Cefas. Ah, então eu não vou. A quem vai pregar hoje é Apolo. Ah, não gosto dele, não gosto do jeito dele. Aí quando era Paulo que ia pregar, era um ensino mais tranquilo, mais devagar, explicativo, não é verdade? Paulo vinha falar mais de doutrina, usos e costumes. Então, quem não gostava muito da parte que Paulo falava de usos e costumes, como se deve se comportar o verdadeiro cristão, muitos falavam: o quê? É Paulo que vai hoje? Ah, nem vou na igreja hoje, nem vou lá para ouvir ele. Rapaz, mas Paulo que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, o apóstolo dos gentios. Não gosto do jeito dele, não gosto. Eu gosto de Apolo. Aí o público de Apolo, entre aspas, a Bíblia vem dizer, se eu não me engano, no capítulo 19 de Atos, que Apolo era poderoso nas escrituras e eloquente. Então Apolo, possivelmente, não provável, né? Como ele era um homem eloquente, ele poderia fazer muita teatrização em cima do altar, do púlpito, né? Do altar. Ele poderia ali andar para lá, para cá, poderia descer do altar e caminhar no meio da igreja ali, pregar ali para os irmãos e caminhando com eloquência, falando forte a palavra de Deus com convicção. E muitos gostavam desse tipo de pregação, né? Esse tipo mais, né, de ataque, vamos dizer assim, né? Se chama um sentido mais de você mais forte, né? Mais incisivo, mais aplicativo, assim, né? E muitos gostavam do estilo de Apolo, né? Que era poderoso nas escrituras e falava, né? Quem sabe ele falava de Isaías e depois falava, né? De como está escrito em Deuteronômio, como está escrito em Gênesis. E ali ele percorria a Bíblia inteira e muitos gostavam dele. E quem sabe vinha o dia de Cefas, de Pedro. Quem que vai pregar? Pedro? Tô fora. Eu prefiro Paulo, ou outro grupo eu prefiro Apolo. E Cefas é o homem, né? O apóstolo de Jesus Cristo que mais acompanhou Jesus nos milagres. Então, quem sabe ali, Pedro, no dia das suas pregações, ele contava as suas histórias que teve com o mestre, com as noites, né, de conversa com o nosso Messias, com o nosso advogado fiel, né? Meu Deus, eu queria ouvir um homem desse falando as suas experiências com Deus, mas não, suas experiências com Jesus Cristo, né? O que Jesus disse para ele em off, o que Jesus disse para ele, né, em particular, né? Ele viu Jesus fazendo muitos milagres. Pedro viu a multiplicação dos pães e dos peixes, porque Paulo e Apolo, né, possivelmente não viram, né? Possivelmente, eu não posso afirmar, né, que eles não viram assim, né? Não sei. Mas não tem relato bíblico que eles não viram, né? Mas Pedro viu, ele participou. Ele viu os 10 leprosos sendo curados e vindo um só para agradecer. A sua sogra estava cheia de febre na sua casa e ali Jesus entrou e já pegou ela pela mão e a febre logo a deixou, diz a Bíblia, e logo ela a serviu, foi servir a Jesus Cristo, né? E Jesus curou muitos aquele dia, endemoniado, expulsou demônios, né? Pedro presenciou tudo isso aí no monte, meu Deus do céu, no monte da transfiguração, capítulo 17 de Mateus. Pedro subiu com Tiago e João, ele viu Jesus se transfigurando na forma mesmo de sua glória. Ele viu ali Elias e Moisés também.
Então Pedro teve bastante experiência para passar, para pregar, né? A Bíblia diz que muitos lançavam, né, sobre o caminho de Pedro os enfermos para que a sua sombra passasse e curasse. Né? Não há afirmação que a sombra de Pedro curasse, não é isso. Era a fé dos outros. Pedro não pregava isso. Coloca aqui que eu vou passar a sombra e vai ser curado. Pedro não pregava isso, tá? Só ressaltando aqui, tá? Só um adendo aqui. As pessoas que tinham essa fé, que onde Pedro ia passar, eu vou deixar ali. Aleluia, passou um ônibus aqui, eu tentei pausar rapidinho. Então, meu Deus do céu, quem não queria ouvir uma pregação de um homem desse? Quem não queria ouvir um homem que não pescou nada aquele dia? E Jesus falou, vai no mar de novo lá que você vai pescar, Pedro. Vai lá, eu estou mandando. Vai lá. E Pedro, sob a tua palavra, Senhor, a vida tentada a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou. E ali ele pescou, que teve que dar sinal para outros barcos vir buscar os peixes. E Pedro presenciou isso, ele podia testificar isso, mas não. Tinha alguns dentro da igreja, né? Não, eu não gosto de Pedro, eu prefiro Apolo ou eu prefiro Paulo. Né? E Paulo, que falava possivelmente 5 línguas, o grego, o hebraico, o aramaico, o italiano e até espanhol. Até espanhol. Né? E Apolo, poderoso nas escrituras, o homem tinha as escrituras na sua cabeça. O homem era uma Bíblia ambulante, uma Bíblia por onde ele andava. Apolo, o que Isaías disse mesmo sobre esse assunto? E ali ele discorria. O que Oséias quis dizer? O que... Você está entendendo? Você está entendendo? Então, é isso. Nós temos que amadurecer. Aprender a gostar do estilo daquele irmão que prega que nem Paulo, ensina que nem Paulo. Aquele irmão eloquente que prega que nem Apolo e aquele irmão que tem experiência com Jesus sobre milagres. Mas aquele que Deus usa muito em milagres não tem muita Bíblia, não tem muito ensino, mas Deus usa ele nos milagres. É um edificando o outro. É um aprendendo com o outro. Então não devemos desprezar os ministérios dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Não devemos rebaixar ninguém, nós não temos esse direito. Mas voltando, quando Pilatos ele... Deixa eu ver aqui. Já vou adiantando, né? Que quando Jesus, Pilatos fala assim para Jesus, você sabe que eu posso te soltar, eu tenho poder para te soltar, né? Eu tenho poder para te soltar. E Jesus, ele fala para ele, nenhum poder é lhe dado, né? Porque foi Jesus quem deu o poder ali, a sua, né? Foi Jesus que... Vou pausar aqui. Glória a Deus. Continuando aqui. Aqui em João 19, verso 10 a seguir. Disse-lhes, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então tá aqui, né? Vamos ver na versão transformadora. Então é isso.
Mas é isso, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aqui continua na versão transformadora, né? Jesus disse, verso 11: Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não se fosse dada de cima. Jesus está falando, né, do nosso Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, é quem dá autoridade para as pessoas para sempre ter um objetivo, né? Aqui Pilatos, ele foi pressionado pelo povo para crucificar o Senhor Jesus e na verdade ele não viu, né, nenhuma falha em Jesus, nenhum pecado, mas ele foi um dos instrumentos, sim, né, para que Jesus fosse crucificado, porque se Jesus não fosse crucificado, não teria sido removido o pecado, né? Ele morreu pelos nossos pecados, não só pelos nossos, do mundo inteiro, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, o sangue de Jesus. Então, por isso que Deus, está aqui explicado, porque Deus permitiu, né, este homem no reino, este homem como um governador da época, para que fosse cumprida a palavra do Senhor. E também aqui, né, outro exemplo, é Ciro, o escolhido do Senhor. Na verdade, ele não era servo de Deus, não era servo do Senhor, mas Deus está aqui, ó, Isaías 45, verso 1 a seguir. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os porão de suas fortalezas se abrirão e nunca se fecharão. Então aqui, ó, Deus chamando Ciro de ungido. Tá aqui, ó. Tô destacando aqui. Aqui, ó. Na segunda linha, Deus chamando Ciro de ungido. Então é isso, Deus é quem levanta reis, e é ele quem coloca lá. Então a igreja tem que aprender isso. Nós temos que estar orando por este homem, Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas suspeitamos que ele é maçônico. Todo mundo é inocente até que prova o contrário. No meio da igreja tem esse defeito. Fica ouvindo só uma pessoa falar. Você conversou, você convive com a pessoa para saber? Tem pessoas que chegam em mim, só ficam me observando. Fala, ó irmão, ô Ronaldo, falaram assim do seu, eu vi que era tudo mentira. E eu dou glória a Deus. Assim também alguém vem falar de outra pessoa para você, você tem que analisar. Ainda que seja seu amigo que venha falar, outra pessoa. Você não sabe o dia que está o seu amigo, a sua amiga, sua mãe, seu pai, seu irmão, o seu pastor. Nós somos seres humanos, sujeito a errar, né? O único que não errou e nunca vai errar é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos sujeitos a errar. Um dia nós estamos bem, no outro dia nós podemos estar ruim nosso dia. Paulo falou se preparar para o dia mau, né? Efésios 6, 10 a seguir, para nos revestir de toda a armadura, né? O capacete da salvação para resistir os dardos inflamados do Satanás, do diabo, os dardos dele, para nós não desprezarmos seus ardis. Então tem o dia mau, A nossa vida é que nem uma montanha russa, uma roda gigante. Um dia nós estamos com ânimo lá em cima, outro dia nós podemos estar lá embaixo com ânimo. Mas é isso, igreja. Tem que amadurecer esse pensamento. O Fernando Henrique era de Deus, então, mesmo sendo ateu. O Lula era de Deus, foi Deus que colocou ele lá. Não, irmão, Deus permitiu, então, eu tô falando.
Estou falando, o Bolsonaro, mesmo ele sendo permissão ou vontade absoluta de Deus, ele está lá. Deus permitiu. Senão ele já tinha morrido com aquela facada do Adélio Bispo. Ele já teria morrido. Estão falando que foi falso, né? Tal de foi fake. Foi nada. Que lá foi uma tentativa mesmo de matar o homem. Ele tá com uma cicatriz no seu abdômen lá. Não é mentira aquilo. Não é mentira, não. Aquilo lá foi verdade. Tentaram matar o homem. Entendeu? Fazem obra de bruxaria direto para este homem. Nós temos que orar, jejuar por ele. Ele está falando de família. Está falando da Bíblia. Está falando de Deus. Está falando de oração. Falando de jejum. Será que é isso que está te incomodando, meu irmão? É isso que está te incomodando, minha irmã? Será? É uma pergunta. Não estou afirmando nada. Estou perguntando só. É uma pergunta. Tá te ofendendo perguntar? Então me perdoe. Você tem que amadurecer. O homem falou de jejum, aí você ficou bravo? Você ficou brava? Porque tá difícil jejuar? Não, não é difícil não. Pede a Deus que Deus vai te dar a graça para você jejuar. Deus vai te dar força em nome de Jesus. O homem tá falando de oração. Te incomodou? Tá falando de família? Te incomodou? Ué, o que é isso? O homem tá falando da Bíblia. O homem está falando de... fez aliança com Israel. O homem fez aliança com Israel. Que você, querendo ou não, é o povo escolhido de Deus. É o povo que tem aliança. Quem faz aliança com Israel está fazendo automaticamente também aliança com Deus. A nação que faz aliança com Israel faz aliança com Deus. Deus, ele algumas vezes na história, ele poupou o Egito de muitas coisas. Porque o Egito, ele abrigou o seu povo. O Egito, mesmo com aqueles problemas, que Deus mandou aquelas pragas, mesmo assim Deus, ele poupou o Egito de muitas destruições. Quando Abraão foi para o Egito, quando foi José e foi a família de Jacó, né, Israel, toda para o Egito, eles abrigaram o povo de Deus, sendo maus ou bons, mas eles abrigaram. E Deus fez uma aliança com o Egito. Deus tem algo com o Egito. Tá? É só você analisar as escrituras. Eu vou pesquisar e ver certinho. Tá? As escrituras. Se você ver aqui, eu vou tentar, né? Você vem aqui, ó, e digita Neco. Neco foi o... Aqui, ó. Neco foi... Ele foi Faraó Neco. Tá vendo? Presta atenção na... Aqui, ó. Aqui, ó. Ele foi... Aleluia. Aqui em 2 Crônicas 35... Ó, Josias provoca o rei do Egito e é morto. Presta atenção aqui, ó. Josias, a Bíblia diz que nunca houve, nunca haverá um rei que se converteste tanto ao Senhor, que guardasse seus mandamentos de todo o teu coração, de todas as suas forças e entendimento. Deus falou sobre Josias. E Deus havia falado sobre Josias há 300 anos antes, em 1 Reis capítulo 13. Tá? 1 Reis 13. Tá bom? É que o vídeo tá ficando muito longo. Meu Deus do céu, tá dando meia hora já. E aí eu queria fazer uns vídeos mais curto, mas olha aqui, ó. 2 Crônicas 35, 20, ó. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou um mensageiro dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? O Neco falando, através da boca dos mensageiros. Quanto a ti, contra ti não venho hoje,
senão contra a casa que me faz guerra. E disse, presta atenção, o rei Neco falando, o faraó do Egito. Ele disse, Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Tá vendo aqui, ó? Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou. Aí Josias, né, morreu flechado aqui, ó. Verso 23 fala, e os flecheiros atiraram, né, no rei Josias. Infelizmente, o rei Josias morreu e Jeremias lamentou muito. Jeremias era o profeta da época aqui, né, contemporâneo. Dizem que o livro de Lamentações, parte dele foi dedicado ao rei Josias. Era um homem muito dedicado a Deus. Era um homem, Deus usou o profeta lá no passado, 300 anos antes, 1 Reis 13, para falar do rei Josias. Foi um reinado próspero. Ele começou, se eu não me engano, com 16 anos a reinar, ou não, com 8, com 16 anos mesmo reinar. Ele tinha do lado dele, tinha Jeremias, né, como profeta ali para lhe aconselhar. Então foi um homem que usou muita inteligência, um homem de Deus, né? Foi Deus que colocou o rei Josias ali. Mas foi Deus também que colocou o rei Neco, levantou o rei Neco no Egito. Tá vendo aqui? Deus que me apressasse, guardas que não pores a Deus. Tá vendo aqui, ó? Ele queria se opor a Deus. O rei Neco estava falando para ele. Para ele não ir nessa guerra. Essa guerra não é sua, Josias. O que você está fazendo aqui? Porque você veio pelejar. Fica na sua. Foi Deus que mandou eu pelejar aqui. Se você se colocar no meu caminho aqui para pelejar, você vai morrer, porque Deus está comigo. Ele estava falando assim, o rei Neco, o rei do Egito. Vocês estão entendendo? Então Deus ele tem uma aliança com o Egito. Porque o Egito abrigou o seu povo, o Egito abrigou depois o Messias. Vocês lembram? Né? Do Egito chamei o meu filho, uma profecia. Se eu não me engano, de Zacarias. Se eu não me engano, a profecia de Zacarias, né? Falando sobre o Messias, sobre Jesus. Porque quando fizeram um censo, e Herodes depois também queriam matar os primogênitos, porque os reis magos chegaram até o rei Herodes. Vocês conhecem, capítulo 2 de Mateus. Os reis magos chegaram. E os magos já pensava-se que o povo já estava adorando a Deus, porque eles já estavam de olho nos sinais. Vocês estão entendendo? Eles estavam de olho nos sinais, nas profecias. Eles estavam mais atentos que o povo escolhido. E eles chegaram assim, presta atenção na fala dos magos. Eles falaram, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus, que nós viemos adorá-lo também? Nós viemos adorá-lo também. Entendeu? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo também. E eles pensavam que o povo já estava... Aqui, ó. E pensavam que o povo já estava... viemos adorá-lo, porque vimos a sua estrela no Oriente. Mas o povo aqui estava disperso. Eles estavam dispersos, mas o povo de fora estavam atentos às profecias. E ali Deus falou para os magos, né, para ajudar a mãe, né, Maria, José, tudo ali. E eles foram para onde? Quem foi que acolheu? Aqui, ó. A fuga para o Egito. Tá vendo aqui, ó? A fuga para o Egito. Aqui, ó. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Aqui, ó. Tá vendo? Ele mandou para que matasse as crianças de 2 anos para baixo. Então, Deus tem algo com o Egito. Por quê? Porque o Egito, uma época, fez aliança com Israel. Fez aliança com Israel. Entendeu? Então,
quem faz aliança com Israel, Deus ele tem os bons olhos, é o que Jair Messias Bolsonaro está fazendo. Ele fala, olha o tamanho de Israel e olha a potência que são. Olha o tamanho do Brasil, olha como nós somos pequenos diante, né? Era o Brasil para ser o melhor país do mundo. O Brasil é para ser o melhor país do mundo, né? E os outros povos têm inveja do Brasil, os outros, alguns, não estou falando todos, têm inveja do Brasil. Riquezas naturais. Vocês lembram da Segunda Guerra Mundial? Hitler perseguindo os judeus? Os judeus vieram aqui para o Brasil, tem uma grande nação aqui, tem né, um povo aqui, de Israel aqui, tá? Então, Deus tem aliança com o Brasil, porque abrigou o povo de Israel fugido da guerra, daquele tirano, daquele, né, aquele diabo em pessoa do Adolf Hitler. Então é isso. Agora vem Jair Messias Bolsonaro pregando tudo isso, fazendo coisa que estava parada. Coisas paradas no Brasil, ele está fazendo andar. Ah, não, Bolsonaro não é de Deus. Não, errado. Errado, meu irmão, minha irmã. Você precisa orar, jejuar. Vou falar a verdade, você precisa se converter. Você precisa se converter. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa urgentemente pedir perdão a Jesus, a Deus, e recomeçar. O que Deus falou na igreja de Éfeso. Lembra? Na igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. Lembra de onde caíste, né? Quando ele fala, aqui, ó. Ele fala para a igreja de Éfeso, ó. Ó, tenho porém contra ti que deixaste primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrepender. Olha aqui, isso aqui é muito sério. Muito sério. Então, faz as primeiras obras. Você não orou? Não torceu para ter um governo bom com o Fernando Henrique, que é ateu? Com o Lula, que é um baborixá do candomblé, né, das coisas aí? Você também teve que orar pela Dilma, que é ateia. A Dilma é ateia, ela falou pro Datena. Eu sou ateia, eu não acredito em Deus, acredito numa força. Ela falou. Então, você, meu irmão, minha irmã, você precisa voltar, então. Agora que é o Bolsonaro, não. Então, fica esta palavra aí. Eu sei que o final aqui eu dei uma exaltada aqui, mas eu tô cansado. Eu tô cansado de... Quando o ímpio fala, é uma coisa. Mas quando vem cristão falar, diz que entende da Bíblia, diz que é cristão, diz que serve a Deus, e diz que conhece a Deus, conhece as Escrituras, conhece nada. Conhece nada. Então é hora de você cair na real, que o diabo tá armando, tá circulando um vídeo, tá? Circulando um vídeo. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Para você ver. Olá, pessoal. Eu acho que se a gente se organizar aqui, um grupo de pessoas, e a gente for participar dos cultos nas igrejas evangélicas, cada um pegar uma igreja aí e participar, e ficar atento até o momento em que o pastor se manifestar na área política e fazer defesa do Bolsonaro, a gente faz uma contestação dentro da igreja, lotada da igreja, se levanta e fala para ele que nós somos contrários, que o Bolsonaro está sendo contra os próprios princípios de Jesus Cristo, porque defende a violência, que eu vim aqui para me
evangelizar e eu já estou indo embora porque isso aqui misturou política com religião, eu saio dali puto e causam falta na igreja e a gente deixa uma outra pessoa para ver o que o pastor vai falar, né? Para a gente ter depois o feedback e o diagnóstico das ações feitas. E não sei, é uma forma da gente dar a nossa contribuição aqui, fazendo esse debate aí com os evangélicos. Uma outra questão a gente está com uma pessoa aqui que tem uma experiência em redes sociais e tem a capacidade de atingir 150 mil pessoas, páginas de Facebook, além de Instagram, Twitter e também o WhatsApp, né? E eu acho que é uma forma, uma proposta aí que pode nos ajudar a dar nossa contribuição para a campanha. Fique à vontade para fazer a avaliação e depois a gente entra nos desdobramentos. Um abraço. Olá, pessoal. Tá vendo aí, ó, meu irmão, minha irmã? Tá vendo aí? Tudo se articulando para falar mal do presidente. Eles falam que o presidente está falando de violência, mas eles não mostram o presidente falando da violência. Eles não mostram. Vocês estão entendendo? Eles estão falando aqui de confusão. Deus é contra confusão, né? Nosso Deus não é Deus de divisão. Aqui em 1 Coríntios 14, se eu não me engano, aleluia, Deus não é Deus de confusão, tá aqui, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha aqui, em todas as igrejas. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ó. Deus não é Deus de confusão. E esse povo quer confusão, quer contenda, dissensão. O nosso Deus não é Deus de confusão, de trapalhada, trapaceiro. Nosso Deus é Deus da verdade. Estão entendendo? Nosso Deus é Deus de verdade. Ele não é mentiroso. Quem gosta de confusão é o diabo, tá? Aqui em Jeremias 10, se eu não me engano, vou destacar. Aqui, ó. Mas o Senhor é Deus, Deus é verdade. Tá vendo aqui? Ele é Deus de verdade, não é de confusão. Quem gosta de confusão é porque tem parte com um demônio. Essa que é a verdade. Quem gosta de briga, contenda, confusão, dissensão, divisão, isso é tudo da parte do demônio, tudo da parte do ímpio. Nosso Deus é Deus que soma, nosso Deus de multiplicar, tá? Então é assim, fica com essa palavra. Ora a Deus, amadureça. Chega aqui no Brasil, nós temos que orar. Eu não me meto em política. Não se mete em política? Deus sempre colocou pessoas na política. Sempre Deus levantou homens e mulheres também na política. Vocês lembram de José? O que ia acontecer com o mundo se Deus não levantasse José naquela época? O que ia acontecer com a família dele? Porque José falou, Deus me trouxe aqui para vos conservar. Foi por isso que Deus levou José, permitiu ele ser vendido. Deus levantou Daniel também como segundo no reino. José foi como segundo no reino, também recebeu um anel. Mardoqueu também, queriam exterminar o povo, né? Aquele ímpio, daquele Ramã lá. Não é Naamã não, tá? É Ramã, com H, Ramã. Quando ele entrava na fortaleza de Suzã, todo mundo se dobrava, mas Mardoqueu não. Aquilo lá ele ficou enfurecido. E quem Deus colocou para também ajudar e conservar o teu povo? Esther.
ela era a rainha, Rainha Esther. Não, Deus é Deus de política. Continua com esse pensamento. Enquanto isso, o ímpio vai tomando conta. O ímpio vai tomando conta. O ímpio vai ganhando terreno, vai galgando. Não, que isso é do diabo. Continua falando. O engraçado que Deus ele coloca um presidente que é temente a Deus, que fala abertamente de Deus, e aí as coisas começam a dar certo. Aí Deus vai prosperar a nação, começa as coisas a dar certo. Aí a pessoa vai pegar a onda, vai ir na rabeira da bênção, mas não quis pagar o preço. Não é verdade? Não quis falar. Você tem que ser politizado, meu irmão. Você tem que ser politizada, minha irmã. Você tem que saber quem é o presidente, quem é o vice, quem é o prefeito da sua cidade, o vice. Você tem que saber a história deles. Dos vereadores que você votou. Você lembra no vereador que você votou? Você lembra? Ou não? Não lembra, né? Você lembra do deputado estadual e federal? Governador, senador? Você sabe para que um senador está lá? Você sabe para que o deputado federal está lá? Você sabe que é poder executivo, legislativo e o judiciário? Vocês sabiam que lá no judiciário são 11 ministros e não tem nenhum cristão lá no meio? Por isso que Bolsonaro diz que vai colocar um cristão lá. Mas já ficaram todos endemoniados. Já ficaram todos endemoniados porque as trevas, elas tremem com a luz. Bolsonaro falou: vou pôr um juiz extremamente cristão. Porque Celso de Mello vai sair, graças a Deus. Graças a Deus vai sair. Né, o decano, que está mais tempo lá, vai sair de lá. Aí o presidente escolhe um novo ministro para ficar no lugar dele. E ele é sabatinado pelo o Senado. Aí ele vai passar por um dia, pode durar um dia, como pode durar alguns 2 dias. E ali eles vão fazer perguntas e ele vai ter que responder. Aí no final eles votarão se ele está aprovado ou não. Tem essa também, vocês sabiam disso? Tem que orar. Tem que orar. Porque se no meio dos senadores tiverem satanistas, tiverem ímpios e não quiser colocar um cristão lá no meio do Supremo, eles simplesmente não vão aprovar. O presidente escolhe um juiz cristão para ficar no lugar do decano, do Celso de Mello. E aí vai ser sabatinado. Aí eles já estão em conluio, já combinaram em reprovar o homem. E aí eles reprovam, dão um motivo lá qualquer e reprova simplesmente assim. Que se ele tiver 50% dos votos mais um, ele já vai para o Supremo Tribunal Federal. Você não vê que um ministro pode fazer? Um ministro, ele proibiu as contas, ele mandou o Facebook e o Twitter apagar mesmo, apagar as contas de quem defende Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma ditadura e você tem que estar sabendo disso. Você tem que estar orando. Chega. Pelo amor de Deus, se quiser, compartilhe esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe e te dê graça. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua atenção até agora. Está chegando aos 50 minutos. Glória a Deus. Para encerrar, eu sempre gosto aqui, né, de lembrar. Rapidinho. Gênesis 13. Gênesis 13. Tá aqui. Não votar mais no 13, pelo amor de Deus. 13 de Gênesis. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Aleluia. Só para descontrair um pouco. 13. Aleluia. Vamos ver em outra tradução aqui.
povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.